Financeira, para quem não teve na aula, eu citei Deuteronômio, aliás, 1 de Tessalonicenses 4, 11 e 12, tá? Como texto para fundamentar a nossa abordagem de educação financeira. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as suas próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Então, quando você busca orientação bíblica para a vida, você encontra esse tipo de texto que é muito mais racional do que você ficar jogando em loteria, como se a fé fosse uma mega sena, que você traz aí determinadas quantias determinadas por líderes e você vê aí se vai dar certo ou não, né? Você faz, muitas vezes as pessoas fazem da igreja verdadeiras loterias. E quando você olha para Paulo, você não encontra nada disso. Você fala Paulo. Você vê Paulo, inclusive, em determinado lugar dizendo: quem não quiser trabalhar, que não coma. Então, a afirmação de Paulo é muito racional, é muito direta, é muito clara. Paulo fala assim: você tem com que comer, com que beber, e com que se vestir e onde viver, esteja contente com isso. Contente com isso não é acomodado com isso. Você está contente, você agradece a Deus pelo que tem, mesmo que seja pouco. Mas você, em cima da gratidão que você tem, você também tem fé. Aí você quer desenvolver, quer melhorar, quer crescer, quer algo mais. Então, através desse texto, a gente começou a discussão sobre educação financeira, tá certo? Que tem aqui na página 73. A vida de contentamento foi aquilo que eu acabei de explicar. O que o apóstolo Paulo entendia por contentamento. Para o apóstolo Paulo, contentamento significa viver se sentindo feliz e vitorioso em qualquer situação. E aí você tem a situação na qual você entende que aquilo que você tem veio da parte de Deus, né? É uma bênção de Deus, e que uma vez que você está feliz e contente com o que você tem, é a partir desse posicionamento, e um posicionamento de comprometimento, de trabalho, de esforço, que Deus vai abrir outras portas por meio das quais você crescer e desenvolver cada vez mais. Tanto que na página 74, no comecinho diz assim, ó: Patio, tudo bom? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram assim de muitas dores. É onde você vê a necessidade também, você ler o texto direito. Não é que o dinheiro, olha só como algumas pessoas afirmam, hein? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mentira. Não é. A Bíblia Sagrada não diz isso. Não diz que o dinheiro é a raiz. O que é o dinheiro? O dinheiro, papel moeda, é apenas um material neutro ao qual se atribui valor, tá certo? Então, o lastro para o dinheiro antigamente era o ouro, né, ou pedras preciosas, difíceis aí de ser obtidas. Aí depois o dinheiro foi lastreado, né, no petróleo. Aí atualmente eu acho que ele está até sem lastro, né? Então você tem aí as diversas formas de dar garantia àquele papel moeda. Mas o dinheiro em si é neutro, é que nem uma faca. Ela em si é neutra. Uma faca não é um instrumento de morte. Ela pode ser usada para descascar frutas, pode ser usada para cortar mato, mas alguém também pode inseri-la no corpo de outra pessoa e trazer a morte. Então ela em si é neutra, é o uso que se faz dela que se diz como um bom uso ou um mau uso. Assim também é o dinheiro. Tanto que eu até afirmei na aula, né? Uma frase que eu acho muito inteligente é: o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Então, um bom servo, no sentido de que se você submeter, né, o seu dinheiro a uma estratégia, aí uma estratégia, por exemplo, fundamentada na Sagrada Escritura, na qual você está contente com o que tem, e você de forma controlada e de forma tranquila, você vai desenvolvendo e crescendo para a glória de Deus, tá certo? E aquilo que você adquire é para a bênção, primeiro sua e depois daqueles que estão à sua volta, você tem um crescimento sadio. Mas quando você faz do dinheiro o seu senhor, que é onde Paulo coloca aqui, aqueles que correm atrás, que buscam isso, se desviaram da fé e atravessaram assim de muitas dores, de muitos males. Primeiro, se desviaram da fé. Ou seja, a sua prioridade não é mais Deus e a sua glória. A sua prioridade é acumular bens. Então, se você tem como prioridade acumular bens, os cultos já eram, você não vai vir nos cultos, você não vai ter compromisso, você não vai dedicar tempo a Deus, você não vai dedicar tempo ao estudo da Sagrada Escritura, porque a sua meta é acumular bens. Pronto, aí Paulo diz, vai se desviar da fé e vai atravessar a si mesmo de muitos males, que é onde você não respeita nem o seu corpo.
Você não respeita nem os seus limites. Você não respeita nem a sua família. Você vai metendo a cabeça e tentando acumular esses bens. Né? Onde você colocou o seu coração, né? O seu tesouro está nessas coisas. E o seu coração está nelas. Então, esses são os riscos que são denunciados aqui. Deus tem lhe protegido. Você tem roupa para vestir? Na sua casa tem comida para você e sua família se alimentar? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, então você está dizendo que é uma pessoa abençoada. Portanto, deve estar contente, consequentemente, pode dizer, como diz Davi, não me faltará. Então, maravilhoso, né? Quando a gente parte dessa perspectiva, desse entendimento que é incentivado pela Sagrada Escritura. Aí, chegando na página aqui, ó, que a gente vai dar continuidade, no começo da página, o crente salvo sabe que viver uma vida de sucesso e de contentamento não precisa se precipitar ao abismo das posses. Ele tem paciência e sabe esperar a hora de Deus. Salmo 41. Deus não nos destinou uma vida de derrota, mas uma vida de vitória. Porém, contente com o que Ele nos deu, precisamos aprender a esperar suavemente em suas infalíveis promessas. Aí você tem alguns conceitos, como por exemplo, contentamento, que eu já expliquei, e o conceito da dependência. Você sempre vai depender de Deus. E é impressionante, até o pastor já citou isso, como esta situação que estamos vivenciando de pandemia, mesmo ela sendo de fato muito triste, muito terrível, e não ser desejada por nenhum de nós, para ninguém, mas ela deixa a sua lição. A sua lição que é, mesmo pessoas que se sentiam as mais seguras, muitas delas caíram diante dessa situação. Então, não há segurança no homem, não há segurança na economia, não há segurança no Estado. O crente tem a sua segurança em Deus. O crente vive na dependência de Deus. E ele não vai sair dessa realidade. Quando ele perde essa noção, ele se torna a igreja da Odisseia. Rica sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Assim eles pensavam. E Jesus disse, não sabes que é pobre, cego e nu. Então, a suposta autossuficiência que eles achavam que tinham, na ótica de Cristo, era pura ilusão, era auto-engano. E assim, na verdade, somos todos nós. Todos nós dependemos de Deus. Por isso que nós não temos que estar aflitos. Nós temos que lançar sobre Ele nossas aflições. E o Senhor vai trazer aquilo que nós necessitamos. A avareza e suas variantes. Na página 75. Ó. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Ela leva o avarento a ser esganado, miserável, mesquinho, ciumento, canguinho, que ele coloca aqui, é uma palavra engraçada, né? Sovina, migalheiro, fominha, pão duro, usurento, sórdido, etc. É interessante, eu não coloquei aí, mas Aristóteles, que era um filósofo que trabalhava muito com a ideia de virtude, tem um quadro dele que é muito legal, muito interessante. Ele coloca a virtude, o erro por excesso e o erro por ausência. Então, você tem, por exemplo, coragem como virtude, imprudência como excesso e covardia como ausência. Então, você sempre tem essas características da virtude, do excesso e da ausência, que exageram e diminuem isso que é virtuoso. Com a avareza, você vê, muitas das vezes a pessoa, ela precisa ter, vamos dizer assim, precisa ter um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Então, você está construindo alguma coisa, você está conseguindo estruturar um projeto, uma empresa, um meio de ganho. Então, você precisa ter um equilíbrio em relação a ela. Então você tem um pouco de economia financeira, você sabe que vai construir um patrimônio, e esse patrimônio tem que alimentar a empresa no sentido de ter capital de giro, conseguir reabastecer estoque, conseguir pagar as despesas devidas, e daquilo ali você tira o prolabore, que é aquilo que você vai se beneficiar mensalmente a partir do lucro produzido da empresa, e tem que ter também um capital para você reinvestir e fazer com que aquele negócio cresça, ou até diversificar. Então tem essas diversas situações que são encaradas pela pessoa que está lidando com essa área financeira. Agora, essa perspectiva ela não pode te tomar de tal maneira e causar em você tal desequilíbrio a ponto de você, num desespero para tentar proteger aquela situação e fazê-la desenvolver, fazê-la crescer,
você, por outro lado, não se permitir, né, tanto se beneficiar disso, quanto beneficiar, tá certo, outras pessoas com a sua bênção. Então eu acho interessante na Escritura, quando fala acerca da bênção de Deus, fala que é recalcada, sacudida e transbordante. Eu gosto desses termos, porque você vê, principalmente da palavra transbordante, porque quando eu olho para essa palavra, eu vejo como que Deus, superabundando a pessoa das suas bênçãos, abrindo oportunidades para ela, tá certo? Criando situações para que ela possa de fato crescer mais além das próprias expectativas, visando através desse supercrescimento abençoar pessoas que estão à volta dela e fazendo com que ela tenha a inteligência devida para administrar aquela bênção, para que ela não venha nem a deixar que aquilo seja minado, porque pensa, a pessoa conseguiu algum bem, aí ela quer ser tão boa, mais boa do que a medida que se espera, que ela começa a repartir tudo, dividir tudo. Então, pega a empresa, tira o dinheiro da conta, sai comprando um monte de brinquedo para as crianças, e pão, e roupa, espalha tudo, e vende o carro da empresa, e também doa, e deixa as pessoas morarem lá dentro do prédio. O que ele está fazendo com a empresa? Ele está eliminando, ele está destruindo, de modo que aquilo não vai ser mais produtivo. Agora, por outro lado, outra pessoa diz, não, eu consegui tudo com uma dificuldade, então não vou dar nada, eu vou acumular, eu vou guardar, eu vou depositar na Suíça, vou depositar em outros lugares, não quero saber de nada, e não deixa ninguém nem se aproximar, nem beneficia ninguém com aquela bênção. Ela faz isso de tal modo, o coração dela está tão preso naqueles bens, que muitas das vezes você vê a situação na qual a pessoa acumula, ela não gozou daqueles bens, ela morre, vem outro e goza de tudo aquilo que ela juntou, que ela acumulou. Tudo aquilo que tem se preparado, para quem será? Como diz a voz, né? Então a pessoa tem que buscar esse equilíbrio no qual ela cresça, e esse crescimento proporcione a ela, melhora crescimento, abençoe a ela, e a bênção nela abençoe também as pessoas que estão em volta dela. E assim você vê que Deus se alegra tanto com isso, que Deus aumenta, redobra ainda mais a bênção sobre ela. Quando você vê, às vezes, certos empresários crescendo, se desenvolvendo, e muitas das vezes dá uma certa inveja em muitas pessoas. Claro, não estou falando de pessoas que crescem com injustiça, que crescem com engano, que crescem com ludibriando o sistema. Eu estou falando de pessoas que crescem solidamente, com negócios corretos, ético, moral, que beneficia a sociedade, que tem projetos sociais. E às vezes uma pessoa olha e sente até uma certa ponta de inveja. Mas vai ver o histórico da pessoa. Vai ver muitas vezes o crescimento que a pessoa teve ao longo de tanto tempo, de tanta luta. Né? Tudo que a pessoa teve que lutar, tudo que a pessoa teve que investir na sua vida ali. E quando a pessoa cresce, a maneira como ela é grata, a maneira como ela é estável, a maneira como ela pensa em beneficiar as pessoas que estão em sua volta. É interessante, falando disso, até lembrei de um testemunho que eu ouvi de um engenheiro que ele começou um projeto. Ele falou, eu quero fazer um projeto aqui para ajudar as famílias. Aí o que ele fez? Ele recebia as empreitadas para construir casas populares, e aí ele firmou com a equipe dele que eles iam construir, e eles iam construir a mais. Então dava um projeto, aí eles investiam parte do dinheiro deles também, e da mão de obra, e construía mais. E o excedente que eles construíam, eles faziam como que um sorteio entre os empregados, para que na próxima obra os que ficavam de fora participassem do próximo. E assim eles foram suprindo essa necessidade de casas, né? De modo que eles pudessem chegar até a casa própria. Então eles foram nesse projeto, nesse empreendimento, e chegou uma situação em que eles iam fazer o sorteio, e a própria equipe chegou para ele e falou, olha, vamos fazer diferente dessa vez. A gente não quer fazer um sorteio, a gente quer beneficiar tal pessoa. Que era uma pessoa que todos eles conheciam, era uma pessoa de mais idade, e tinha tido uma vida muito complicada, tinha se envolvido com crime, foi preso, saiu já com a idade avançada da cadeia. Pode entrar, mais, pode vir, pode pegar uma cadeira aqui, ó. Então saiu com a idade avançada da cadeia, a família estava desestruturada, ele tinha tido uma experiência de transformação de vida naquela empresa, estava trabalhando sério, estava crescendo, tinha aprendido a profissão, e as pessoas
assim, as pessoas se viram motivadas com essa história, com a história daquela pessoa, e queriam beneficiar ela. Então, todos concordaram. Quando chegou no dia do sorteio, eles surpreenderam aquela pessoa. Em vez de sortear, eles chamaram a pessoa e falaram: não, os empregados concordaram em doar essa casa para você. Aí aquela pessoa ficou extremamente feliz, extremamente agradecida. E aí, passado um tempo, né, em outras empreitadas, ele já não participou da equipe, que era em lugares mais longes, ele saiu. Ele falou que passou muitos anos, depois de passar muito tempo, entrou, esse senhor procurou ele no escritório dele. Aí não lembrava mais, porque convive com muitas pessoas, mas a pessoa chegou até ele e aí falou, agradeceu a ele. Aí ele foi recordando, lembrou que aquela pessoa participou daquele projeto naquela época, agradeceu muito a ele, falou que a vida dele foi mudada a partir daquela experiência. Aí ele perguntou, agora eu queria saber uma coisa, por que o senhor tem essas ideias? Por que o senhor faz isso? Porque o senhor poderia não fazer, poderia, né? Não, problema dele, se virem. Por que o senhor faz isso? O que motiva a fazer isso? Aí a pessoa viu ali a grande oportunidade de professar a fé dela. Foi quando ele falou, não, eu faço isso, eu sou movido por um desejo despertado pelo Espírito Santo de Deus. Um plano que o Espírito Santo de Deus me deu, um projeto para desenvolver isso aqui para beneficiar as vidas, né? Para mudar a vida das pessoas. É onde aquele testemunho incentivou aquela pessoa a buscar a Cristo. Aí você vê, tanto é um projeto, né, por meio do qual você está beneficiando vidas, você está crescendo, você está prosperando, está enriquecendo, melhorando sua própria condição, mas a sua melhora provoca melhora também nas pessoas que estão à sua volta. É onde você vê a igreja, quando ela está engajada nesse tipo de iniciativa, aí a igreja começa a impactar a sociedade. A igreja começa a impactar a sociedade não é através de projeto assistencialista, ok? Então tem a hora do assistencialismo, que é medidas de urgência. Está frio, precisamos levar cobertores, precisamos levar cestas básicas, precisamos levar alimentos. Mas o maior impacto da igreja sobre a sociedade é a mudança da mentalidade. Quando as pessoas aprendem a ser responsáveis, aprendem a trabalhar, aprendem a cuidar da sua própria vida, aprendem a agradecer pelo que tem, aprendem a poupar, porque gasta seu dinheiro com aquilo que não é pão, diz a Escritura. E aí você vê, a pessoa para de jogar, né, nesses jogos aí de azar, para perder dinheiro, para de fumar, para de beber bebidas alcoólicas, né, bebe uma Coca-Cola, um suco e tal, às vezes injetava drogas, né, comprava pedra de crack, se prostituía, ia se prostituir, numa balada com os amigos, gastava tudo. Impacto social, mudança social. Agora a pessoa está valorizando o seu núcleo familiar, o que ela ganha, investe na sua família, dá mais conforto à sua família, investe na formação dos filhos. Daqui a pouco, aquilo que vinha de gerações e gerações de vidas destruídas, a partir da primeira pessoa que tem um contato com o Evangelho e que modifica a sua família a partir daquela influência, constrói uma próxima geração que vai ter uma outra história, que foi totalmente modificada. Então, assistencialismo mantém as pessoas sempre presas àquelas assistências. Mudança de paradigma, mudança de ideias, impacta a sociedade no sentido de transformação das histórias. Aí ele fala aqui, ó, os males, né? A avareza, que ele cita aqui, aí dá vários textos bíblicos mostrando esses males aqui. Egoísmo. O egoísmo é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. O egoísta é exclusivista, ele faz convergir tudo em torno de si próprio, contrariando a lei do amor. Por que ele faz convergir tudo em torno de si próprio? Por que você acha que ele faz isso? Aonde entra aquilo que até o pastor estava falando aqui. A pessoa que tem a si mesma em muito alta conta, ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Ela acha que ela é extremamente especial. Claro que você tem que se valorizar, mas você tem que se valorizar na medida em que você entenda que as pessoas que estão à sua volta também têm valor, também são importantes. E principalmente na medida que você compreenda que você é importante, mas Deus, ele está acima de você. E você precisa respeitá-lo como autoridade. É onde você vai se autolimitar. Você não vai deixar que seu coração acumule esse tipo de ideias incoerentes, ideias incorretas, ideias equivocadas, tá ok? Então você tem que tomar sempre esse cuidado. Eu estou trazendo alguns textos, avareza aqui, por exemplo, ó, vida de contentamento, avareza. Eu cito aqui, ó,
para a vida de contentamento, eu cito, ó, Filipenses 4, 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha a frase aí, olha a frase maravilhosa aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o contexto dela. O contexto dessa frase é esse. Aí veja, Paulo, quem era Paulo, né? Qual era a dedicação de Paulo ao Evangelho, né? Qual era a forma como Paulo se envolveu, né, com a obra de Cristo? E quem aqui pode dizer que é melhor que o apóstolo Paulo? Não, sou melhor que Paulo, tem que passar por isso. Quem pode dizer isso? Então, se Paulo, com toda a dedicação dele ao Evangelho, ele enfrentou tais situações, por que que algumas pessoas constroem a falsa ideia, o falso Evangelho, de que existem alguns privilegiados que nunca vão passar por isso? Que nunca vão passar por essas aflições, por essas situações. Esse Evangelho é falso, não existe. Aí está o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. A pessoa pode passar por todas essas coisas, mas tudo pode naquele que o fortalece. E é Deus que o fortalece para vencer essas situações. Pode falar. Sem contar que antes disso aí, Paulo... Que fala da avareza, ó, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, olha onde ele coloca, fornicador, impuro, avarento. O avarento ele coloca na mesma lista, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. O avarento, ao ver dele, é um idólatra. O apóstolo Paulo, escrevendo os Efésios, diz, o avarento adora o dinheiro. O avarento adora as riquezas. O avarento adora seus bens. Então, eis aí o remédio contra a avareza, né? Todo dia, avidamente cobiça, mas o justo nada retém. Aí você tem... perdão, ali eu li o cobiçoso agora. Isso, exatamente. Aqui, contra a cobiça. Então, todo dia, avidamente cobiça, mas o justo nada retém. Então, o cobiçoso está sempre olhando para o que é dos outros. Sempre o que é dos outros é melhor. Ele sempre quer o que é dos outros. Ele nunca está contente. Enquanto o justo, como diz aí, o justo libera a bênção. O justo permite que Deus abençoe outras pessoas através dele. Aí, outro texto que eu estou trazendo aí está se relacionando com essa característica aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pegar lá na minha lista. Está aqui, ó. O egoísmo, a cobiça como desejo desordenado por riquezas. A cobiça como desejo desordenado por riquezas, que é a página 78. É a página 78. Qual o texto que eu cito aí? Ó? Deixa eu ver, já está nesse outro aqui. Ó. Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si de muitas dores. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atravessaram assim de muitas dores. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Para esse texto aqui, ó. As escrituras fazem, contudo, menção mais frequente à cobiça sob a forma de desejo desordenado pela riqueza. A pessoa cuja característica é a cobiça tem como principal fim de sua vida a aquisição de riquezas. Isso satura sua mente, embota seus afetos e absolve suas energias. A cobiça, nessa forma, diz o apóstolo, ser a raiz de todos os males. Veja, esse sentimento, e não o material. Porque às vezes a pessoa tem aquele conceito místico de que é o material que desperta nela essas coisas. Não, é ela que constrói esses desejos em torno daquele material, fazendo daquele material algo mais do que ele é realmente. Ele passa a ganhar para ela um valor como se ele fosse um ser vivo até. Então, você tem homens até que tratam o seu carro, às vezes, como se fosse um melhor, mais importante até do que um parente, né? Então, você tem pessoas que acabam tendo essa afeição por objetos de maneira totalmente absurda, totalmente desorientada. Olha só, que não pode entrar no céu, 1 Coríntios 6,10, nada material. Quem é um idólatra, Efésios 5,5, como eu já li, tá certo? Faz desse objeto seu Deus, dá seu coração e consagra sua vida, que Deus o aborrece. Salmos 10,3. E aí temos essa situação na qual a cobiça traz este grande mal para a nossa vida, só que hoje, no meio em que estamos,
e sendo constantemente atingidos pela propaganda em massa, eu acredito que o que mais nos tenta hoje seduzir, o que mais nos tenta hoje atrair, é exatamente esse sentimento de cobiça. Porque